Olá, pessoal, boa noite. Que bom estar aqui, que gostoso estar aqui. Espero que a gente possa encontrar muitas pessoas que a gente ama, né? E hoje o tema é bem especial, né? Um tema que acho que não teria melhor pessoa aí para falar sobre, né, o amor em toda a sua totalidade. Eu quero chamar um grande amigo, amado amigo aí de não só meu, mas de muita gente e que fala muito sobre isso, dentre outras coisas aí que a gente vai falar, para um momento tão propício, né, tão importante. Eu queria chamar o nosso amigo Pedro Ivo de Moraes. Pedro, tudo bem, querido? E Amiga aí? Pri, que bom te ver. Sempre, nem que seja aqui, né, nessa telinha, é bom demais, né, P? Como que você tá? Eu tô bem, Pri. Hoje tá um dia lindo, cara. Passei o dia Tá, cuidando de plantas, que é o que a gente pode fazer nesse momento dentro de casa. A gente faz aquilo que ama. E eu amo plantas, então hoje tá um dia super gostoso pra mim. tá, eu também tô gostando. E assim, cara, não sei, a gente tava conversando aqui um pouquinho antes e detalhe, né? Pô, muita live, muita live, muita live. Aí eu falei, quer saber? Para eu ter esse amigão comigo, eu já sei o tema que eu vou trazer o Pedro. Vamos falar sobre amor, Pedro? E aí, né? Como falar não, né, Pedro? Ô, Como, né? Pri, você sabe, né? Assim, eu tô querendo ficar um pouco mais quieto porque eu tô num momento muito de escrita e é um momento muito especial pra mim, um momento de escrever. Aham. Só que tem horas específicas que eu preciso que esse momento seja um momento super de quietude, assim. Então eu prometi pra mim, falei assim, ó, essa semana eu tenho mais uma marcada pra semana que vem. Essa semana eu vou fazer minhas últimas lives e aí eu dou uma parada. É assim, Oi. quando eu decidi isso, você me mandou uma mensagem. Aí primeiro assim, a Priscila, falei, já tô com vontade de aceitar. Aí a hora que você Olha. falou o tema, a hora que você falou o tema, aí eu falei, não tem jeito, esse tema eu preciso falar, porque talvez é um dos temas que, junto com espiritualidade, é o tema que eu mais gosto, até porque os dois estão muito juntos, né? Uhum. E não tem como, né? E assim, eu acho que a gente tá num momento que a gente precisa retomar tudo isso, né? Não que ele não esteja aí todo o tempo com a gente, mas assim, lembrar de aplicar, né? Lembrar de efetivar isso, né? Eu queria que você trouxesse para a gente, né? Primeiro a tua obra, né, que já fala disso, mas essa nova aí que você está escrevendo, e como que isso, o propósito e tudo mais que você, poxa, mergulhou aí nesse oceano, né, como que isso se relaciona, acho que todas as esferas que a gente vive hoje. Tá. Pri, posso começar a falar, né? Que você sabe que se começar a Manda bala, que essa hora se multiplique, assim, para a gente poder falar muito. sim, eu acho que tem uma coisa super importante para começar a falar sobre esse tema, Pri. Super importante que precisa iniciar por aí. Que é desmistificar uma coisa sobre o amor, que é o seguinte: amor é muito maior do que um sentimento. E a gente tem algumas escolas falando isso, e aqui eu vou resumir um pouco essa ideia. Porque se eu simplificar o amor como um sentimento, principalmente um sentimento íntimo, às vezes a gente tem essa tendência, né? O que você pensa sobre o amor? A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é quem é o namorado, quem é o marido, quem é a noiva, enfim, a gente tem a tendência a simplificar uma coisa que é muito grande. E eu acho que fazer isso, você dificulta, inclusive, de entender o que é amor dentro de uma organização. Porque as pessoas têm essa tendência de simplificar num sentimento entre uma pessoa e outra, e isso é muito pouco para o amor. O amor ele precisa ser entendido como uma verdade e uma ideia, não como uma ideia da cabeça, mas como uma ideia mundial, uma ideia implícita. Meio que assim, eu falei outro dia sobre o amor num podcast, e eu acho que tem uma coisa do amor, fica meio impossível a gente simplificar o amor de qualquer forma que seja. Porque eu gosto muito de uma frase, o amor escapa. Porque ele é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa falar. Mas se há alguma coisa que a gente possa enxugar, é a gente entender que ele não é somente um sentimento íntimo entre uma pessoa e outra. Principalmente um sentimento de relacionamento. Porque senão eu não consigo enxergar ele dentro do trabalho, eu não consigo enxergar ele dentro da vida.
E aí fica difícil eu praticá-lo na minha vida. Porque se eu não tiver alguém, se eu estiver sozinho, e se eu não souber amar a mim mesmo, que também é uma simplificação, como é que eu tenho amor? E aí aí tem uma coisa muito sagrada nisso, que é entender que se ele é uma ideia e uma verdade 100% presente, e eu não tenho o menor controle sobre ele, no sentido assim, ele não é meu. Ele pode fluir através de mim para uma outra pessoa, mas ele não é meu. O amor não é meu. A gente fala, o meu amor por você, sabe? Esse amor não é seu, esse amor é nosso, esse amor está no ar, a gente respira ele. E se a gente consegue trazer isso para uma ideia mais elevada sobre o que é o amor, a gente começa a falar sobre uma ferida humana muito, muito importante de ser abordada, que é preciso amar aqueles, inclusive, que você não gosta. Isso é uma ferida para muita gente, porque a gente tem tendência a falar, não, mas aquela pessoa ali não merece amor. E aí, de novo, quem é você, pequeno ser, que vai escolher para onde vai o amor? Em que momento você entendeu que você que decide isso? E aí a gente começa a abrir espaço para uma discussão onde o amor de verdade pode estar fluindo. Porque ele sempre vai estar lá, mas se ele está fluindo, ou se eu estou agindo em nome disso, se eu tenho consciência então de tudo isso, eu posso escolher agir em nome disso. E aí o amor se torna uma revolução. Eu gosto muito do livro chamado Amor como Revolução, do pastor Henrique Vieira, que é um cara que eu gosto demais. Assim. Para mim, ele é um grande cara em nome do amor. Porque daí, só que para eu poder escolher trabalhar em nome disso, e aí eu estou até falando do trabalho mesmo, para eu escolher, ter uma empresa onde isso está presente, para eu poder mudar a humanidade em qualquer âmbito que seja minha comunidade, seja uma cidade, seja um governo, seja um mundo, eu preciso me conectar com essa ideia maior. Mas para me conectar, eu preciso conhecê-la. Por isso que eu quis começar por aí, Pri. Senão a gente não consegue. Senão, se a gente ficar no romantismo do amor, que é uma coisa do amor, mas é uma pequeníssima parte, fica difícil a gente falar, então vamos falar sobre amor dentro de uma organização? Tá, mas peraí, eu não amo ninguém lá dentro. Olha que maluco, né? Como assim você não ama ninguém lá dentro? Como se assim, não, ali eu não tenho amor. Cara, talvez você não esteja vendo porque você está muito mais escolhendo trabalhar e estar presente em nome do... Eu vou chamar de ódio aqui, Pri, mas não é ódio bem a palavra. É assim, você está escolhendo estar sentado numa poltrona onde você escolhe quem são as pessoas que você gosta ou não. E aí você fala, ali não tem um amor por ninguém. Percebe que nesse momento você acabou de se fechar por uma coisa que está presente em todo lugar. Foi você que se fechou. Porque foi você que decidiu que você é a pessoa que tem ou não tem amor. Entende? Então, assim, é meio que assim, eu paro de respirar. Tem uma coisa que se chama ar, e eu falo assim, ali eu não respiro. Como assim você não respira? Foi você que escolheu. Então, e é um grande exercício, Pri, porque é difícil amar aqueles a quem eu não gosto. Que nem diz Martin Luther King, eu gosto muito dessa frase, amor, inclusive, não é o contrário de ódio. Eu posso escolher amar mesmo odiando. Porque amar é escolher assim, mesmo odiando, não gostando das ideias, não gostando das ideias daquela outra pessoa, eu escolho não desumanizar essa pessoa. Eu escolho olhar para ele e falar, cara, que bom que você está aqui, que você tem essas ideias, que a gente discorda. Inclusive, eu não gosto de você, mas não escolho te maltratar, lutar contra você, bater em você. E desse ponto de vista, Pri, é somente desse ponto de vista que eu acredito que o mundo possa ser mudado. Por isso que, assim, esse tema, Pri, para mim, é a grande mudança de tudo, né? Dentro de empresas, dentro da política, qualquer lugar que seja, é daí que começa. Cara, é tão profundo, né, que fiquei até emocionada, assim, porque quando você fala, né, a gente amar, eu amo aquele que eu não gosto. Cara, isso é muito lindo, né? Isso é muito puro, é muito na verdade, assim, é quase uma conexão com o divino, que não importa a religião, né? Eu acho que Não, assim, não importa, a gente não está falando de religião, a gente está falando de uma energia superior, né? Onde faz tudo que nós somos e temos e vivemos aqui, e que
e que a gente parte de verdade, de que somos todos iguais, né, cara? De que somos todos aprendizes, que somos todos pequenos, que somos todos. Então, assim, aí você quebra tudo em relação a poder, a hierarquia, a condição socioeconômica. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa muito além. Por isso que eu super concordo com você quando você fala esse é o único caminho. E às vezes a gente às vezes se endurece ou começa a olhar tanto o hostil, né, o ambiente hostil e as relações, que a gente fala, meu, não é isso, ou é isso, eu né, tô viajando, tal. Então, assim, não, essa conversa nossa é para a gente ter a convicção de que é isso, né? E quando a gente está com os pares que pensam assim, cara, a gente se fortalece de uma tal forma e cria uma convicção de que é isso, que é muito, e é uma delícia. Aconteça o que acontecer, é isso. É isso. Aí e amar, né? Amar quem eu não gosto, cara, é um negócio assim, muito legal, é muito amar o diferente, amar o que não pensa como eu penso, amar aquele que defende uma ideia que eu não defendo, que é o que a gente vê muito, né? Essa coisa da polarização, enfim, todo esse cenário, em qualquer que seja o âmbito, é isso. Então, assim, imagina a que lugares a gente chegaria. Exatamente, Pri. E a gente tem uma ideia meio distorcida, que é achar mentalmente que eu posso entender o outro se eu não entender o que é esse amor antes. E, assim, vamos colocar um exemplo bem prático aqui, que é essa polarização que a gente vive, né, no mundo e em diversos âmbitos, né? E às vezes eu tenho, não, eu preciso saber ouvir o outro. Só que fica num conteúdo tão mental, do tipo assim, eu aprendi que é importante respeitar o outro. Só que você não acredita nesse amor de verdade que o outro é importante que ele tenha o seu lugar de fala, por mais que ele discorde de você. Então, primeiro, se você não parte desse ponto de vista, eu diria que vai ficar muito difícil você fazer qualquer tipo de movimento realmente em direção a uma humanidade melhor. Segundo, assim, lembra que você pode escolher agir em nome disso. Porque se você não escolher agir, o amor vai continuar ali, querido. Porque não é você que decide se ele tá ou não tá. Mas você pode escolher, com consciência disso, você pode escolher agir em nome disso. E agir em nome disso não significa concordar. Porque senão a gente fica com essa ideia também, falando assim, então eu amo todo mundo e está todo mundo certo. Não, você pode discordar, você pode lutar em nome de alguma coisa que você acredita, só que esse lutar não significa excluir, esse lutar não significa ferir o outro, esse lutar não significa eu quero que você morra, esse lutar não significa você é uma pessoa horrível, que é uma desumanização de uma pessoa, de não olhar inclusive para as dores da pessoa. A gente não sabe o que cada um viveu, Pri. A A gente é história. muito pequeno para julgar qualquer ação que seja. Entendeu? Então, eu posso escolher, eu posso amar e mesmo assim discordar, lutar pelo aquilo que eu acredito, mas eu não vou desumanizar ninguém. E aí fica até. Só que o que acontece? Quando isso acontece dentro da gente, começa a criar dentro da gente um espaço que, inclusive, eu faço aquilo que eu preciso em nome daquilo que eu acredito, só que me abre uma visão sobre um novo mundo, porque eu ouço o outro. Eu discordo às vezes do outro, mas eu falo assim, cara, eu discordo, mas eu entendo o seu posicionamento. Eu entendo por que você é como você escolho fazer de uma outra forma, mas te respeito. E a partir desse momento, as suas ideias mudam, as minhas ideias mudam. Então, tudo aquilo que você argumentava, do tipo assim, não, respeitar o outro, se não for a partir desse ponto de vista chamado amor, eu diria que é quase um falso amor. É tipo um amor mental, uma ideia que eu criei. Porque realmente aí sim se transforma numa coisa de um sentimento com o outro. Por isso que a gente confunde muito o amor como sentimento do amor como ideia. Por quê? Porque na hora que eu me conecto com essa ideia, é possível que o meu coração se abra para isso. E a hora que o meu coração se abre, eu consigo fluir em respeito ao outro. E aí eu escolho agir, inclusive, né? Então fica sempre, eu sempre gosto de usar esses três
essas três forças, né? A força de entender, de ter consciência de alguma coisa, a força de me conectar, que é um coração conectado, e a força de agir em nome disso, que é um corpo que age em direção a isso. Por isso que eu sempre começo falando, vamos falar da ideia sobre o amor, porque senão a gente vai ficar falando só agir em nome do amor sem saber o que é amor, é quase que impossível, não dá, eu não sei, não entendi o que é isso. E, Pri, assim, exige muito trabalho, tá? Eu ouço muito uma pergunta que é, o que é a primeira coisa que a gente pode fazer para uma organização espiritualizada, por causa do meu livro, né? E você sabe disso, porque você já participou, eu criei uma vivência inteira falando sobre isso, que assim, cara, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o nosso coração e aquietar a nossa mente. Porque o que é isso? É curar o que precisa curar, que me fechou para a vida. Porque o amor, se o amor está presente, ele é o ar, eu não preciso me preocupar em tê-lo ou não tê-lo, é só eu respirar. Só que aconteceu tanta coisa na nossa vida que nos fez fechar o coração e acreditar nas coisas, que eu criei uma couraça, é meio como se eu tivesse tapado meu nariz lá no início da infância, porque o cheiro era muito ruim. E eu não tinha condições de lidar com aqueles sentimentos. Então eu tapei o meu coração. E ao tapar o meu coração, eu perco toda a conexão com isso que está no ar. Então a verdade a boa notícia é, o amor está aqui, está aí, está em todo lugar e está em todos. Inclusive, o amor está naquele que age em nome de alguma coisa às vezes considerada ruim. Ele pode estar amando a si mesmo, amando somente as próprias necessidades. É um amor com relação a ele mesmo. De novo, quem somos nós para julgar isso? Aí a má notícia é, a gente tem tanta coisa para curar dentro da gente que nos bloqueia para se conectar com isso, que para realmente poder fazer um trabalho em nome do amor, eu preciso olhar para dentro. Eu preciso falar, tá bom, quais são as feridas? Isso dói, óbvio que dói. Só que por trás disso tem muita alegria também, porque a tristeza e a alegria moram ali, entendeu? Não é você que escolhe. Aliás, a tristeza faz parte da vida, a dor faz parte da vida. Só que eu tinha tanto medo de acessar isso que eu fechei. E aí eu vivi no mundo eu amo as pessoas, eu respeito, mas na hora que aperta mesmo, você sabe que as pessoas espanam, né? Então, o caminho é olhar para dentro e curar quais foram as couraças e as armaduras que você vestiu que te impediu de conectar com isso. E é muito louco, Pri. Você sabe, você já participou de diversas vivências que na hora que você sai, você passou por cura, você sai e você fala, vontade de abraçar o mundo. Então você começa, é um negócio meio que natural, você quer viver, você quer mudar o mundo. Porque você foi tirando as sujeiras que estavam presentes ali, entendeu? E aí foi possível, e é possível a partir dali, escolher trabalhar em nome dessa verdade tão linda, chamada amor, né? Mas autoconhecimento, né, Pri? Você sabe que eu sou um adepto, meu trabalho é sempre esse trabalho. Total, né, Pedro? Total. Super assim, tanto é que com você é que eu também me liguei nesse movimento do autoconhecimento, né? Porque a gente até busca isso, mas não sabe o nome, não sabe o que é, né? Aí depois você vai se organizando. Eu acho que tem a ver aí autoconhecimento e tal, e você falou a consciência, né? Cara, o amor e a consciência, né? É, a consciência, nada mais. A gente às vezes fala muito sobre elevação de consciência, trabalhos de consciência. Pensa como você percebe a si mesmo, como você percebe os outros, como é que você percebe o sistema, a natureza, e se você percebe, porque tem muita gente que não percebe, tá? Então, uma expansão de consciência nada mais é do que você aumentar o seu grau de percepção sobre tudo, sobre si, e começa sempre uma percepção sobre si mesmo, para perceber o outro. Eu sempre gosto de usar uma metáfora bem simples assim. Uma pessoa, e eu já vi isso acontecendo, por isso que essa metáfora foi criada. A pessoa estava no vagão de metrô comendo uma banana e aí parou numa estação numa das estações específicas, terminou de comer a banana, pegou a casca e jogou para fora do vagão, dentro dentro da estação. Ele estava dentro do trem e jogou para a estação. E a porta fechou e o trem continuou. Você acha que uma pessoa que faz isso, ela tem percepção real sobre qual é o impacto que essa banana tem na vida do outro?
Seja esse outro podendo se machucar, seja uma única pessoa que vai ter que ir lá e pegar essa banana e jogar no lixo. Ou seja, não há percepção sobre o impacto que ele mesmo tem nos outros. O que é isso, Pri? Houve uma desconexão em nome do amor. O cara, de novo, ele não percebeu isso. Ele não escolheu agir em nome disso. Eu digo assim, o amor ali estava dentro de uma caixinha. Como um apego que a gente tem a isso, que é tão divino, como a gente falou, que eu escolho guardar numa caixinha para mim. E eu sempre falo, tadinho, pequeno ser que sabe muito pouco, porque não dá para frear isso, entendeu? Só que eu guardo numa caixinha e falo, não, isso aqui é meu, então ó, tô a banana para vocês aí, não ligo muito para isso. Só que, cara, não é sobre você, entendeu? Nunca será só somente sobre você. Então, uma consciência é isso. Quando a gente fala, vamos trabalhar em nome de consciência, será que você está percebendo você em relação aos outros, você em relação à natureza, o tanto de plástico que você consome, como é que os outros se sentem na hora que você fala? Isso tudo é percepção, tudo isso é consciência. E a primeira consciência é, você tem consciência sobre o que é o amor? Né? Porque senão você vai achar que ele é um sentimento romântico. Então é por isso que assim, comece com a consciência sobre o que é o amor. E a partir daí é possível eu fazer em nome diferente, em nome de alguma coisa mais humana, eu diria. Que é o Uhum. trabalho que a gente faz, né, Pri? Sim, e Pê, você sabe que você falou dessa consciência e dessa atenção, né? Desse olhar mesmo assim para o que você está fazendo, e eu tenho pensado muito sobre isso na questão da atenção plena mesmo, né? Então a gente fala muito seja mindfulness, seja atenção plena e tal, dela como uma terapia, enfim, mas eu penso, eu tenho pensado muito nela como, cara, sai do automático para tudo, né? A gente está muito no automático, come no automático, se relaciona no automático. Eu não sei se tem a ver com a tecnologia ou não. A gente sempre foi assim, independente desse alto grau aí de conexão tecnológica, mas assim, tudo muito no automático. Cara, é isso que também eu acho que tira a tua consciência de você, do sentimento, do amor, da relação, do impacto, da vida. É voltar a atenção, né? É prestar atenção. Então, algumas coisas que a gente vê acontecendo, você fala, não é possível, o cara não tava ali. Tava o corpo dele, a alma, a consciência, a mente, sei lá onde estavam, né? Então eu tenho falado, puxa, a gente também trazer, e a gente vê muitos amigos nossos, tal, falando muito da atenção plena, mas é quase que assim, você precisa de água para viver, você precisa de ar para viver, para respirar, você precisa de atenção plena para mudar o mundo. Cara, não dá para ser diferente, mas não é. Concordo perfeitamente. Se a gente continuar no automático como a gente tem feito, porque a gente está multitarefa, porque a gente está muito conectado, não sei qual é o raio do motivo, a gente não vai despertar para essa consciência que você está falando. É o simples caso, eu joguei a casca de banana. Cara, o cara jogou no automático. Ele nem é um ser horrível, ele nem é um ser antiecológico, ele nem é um ser xarope, ele simplesmente, puf, joga a latinha pelo vidro do carro. Exatamente. Que acontece, Pri? Aí tem. A gente da área de desenvolvimento humano, a gente trabalha bastante isso e a atenção plena é um dos pontos chaves, talvez por isso que eu falo, né? Sempre o aquietar a mente e acender o coração, né? Porque a mente hoje, ela é ainda um sistema que a gente sabe usar ela muito mal. Porque ela é muito recente na história da humanidade, na história da existência, vamos dizer assim. Porque ela é um centro de inteligência, esse nível de consciência, somente presente nos humanos. Nesse nível que a gente tem, né, de realmente perceber, poder se comunicar, enfim. Ou seja, ele é muito recente na história da existência. Coração não, coração ainda a gente ainda tem um pouco mais de conhecimento sobre ele, não significa que a gente saiba usar tão bem. E assim como o corpo, então, o corpo também. O corpo faz parte do mundo do mineral, as coisas materializadas, enfim. Enfim, depois a gente entra nesses detalhes mais práticos. Mas por ser um sistema muito recente, a gente usa essa mente muito mal. E ela é muito poderosa. E uma das formas que a gente usa ela é para mascarar as dores.
e isso é muito, mas muito, muito comum, Pri, eu diria que a maioria das pessoas, que quer ver, uma coisa que é bem comum, provavelmente quem está aqui com a gente já deve ter visto ou feito em algum momento. Começa a sentir alguma coisa muito forte, e a primeira coisa que vem é, nossa, o que é isso que eu estou sentindo? Deixa eu entender isso. O que acabou de acontecer? Você tirou toda uma energia que estava presente aqui no cardíaco e trouxe tudo para a cabeça. Ao invés de falar, nossa, olha o que eu estou sentindo, e ficar com a sensação. Porque a gente morre de medo de ficar com essa sensação. Porque essa sensação nos lembra as dores da infância, enfim. E aí a gente aprendeu a viver numa sociedade. Primeiro que a gente vive numa sociedade que exagerou e distorceu o uso da mente. Então, a gente dá valor para aquele que é inteligente, para aquele que é racional, e a gente dá muito pouco valor para aqueles que são mais coração, mais conectados com o mundo, mais, enfim, mais abertos. A gente deu muito valor para a ciência, que é uma coisa bastante racional. Então, ou eu provo, ou eu vejo com meus olhos, não existe, que eu acho uma coisa absolutamente limitante. Então, a gente, como humanidade, a gente deu muito valor para esse sistema. E, humanamente, a gente aprendeu na nossa história que ele é um jeito de disfarçar o coração. Porque aí eu começo a entender sobre as coisas, não sinto tanto, tá? Já vamos fazer outra coisa, vou me distrair com outra coisa. Então, a gente começou a usar a mente demais e o coração de menos. Então, ele também é um mecanismo de defesa para as emoções, é uma defesa para a conexão com o coração. Ele é um mecanismo de defesa para a conexão com essa consciência chamada amor. Então, por isso que assim, é muito difícil, às vezes, falar assim, o passo número 1 para mim é despertar do coração, mas não dá para eu fazer esse passo de despertar do coração, e você sabe disso, se eu não fizer um trabalho anterior de aquietar a mente. Porque senão o mecanismo de defesa, e é um mecanismo, ele começa a agir inconsciente. Vai rodar, 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 e eu não vou conseguir fazer um trabalho aqui, porque aqui começa a rodar, 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 rodar. Então a primeira coisa que eu preciso falar, desliga esse sistema. E o que acontece, muita gente? A hora que desliga esse sistema, já vem um monte de coisa toda. Porque a caixa tá tão cheia, eu tô segurando aquilo faz tanto tempo, que é só desligar o sistema, soltar a mão, que a caixa já explode de tanta coisa que tem dentro. Por exemplo, eu já fiz algumas vezes na minha vida retiros de silêncio. E retiros de silêncio, eles são muito baseados em silenciar, inclusive silenciar propriamente. Pri, eu posso dizer que está nos meus top 3 de trabalhos mais profundos da minha vida. Porque esse retiro do silêncio, a hora que você aprende a silenciar você, mas vem tanta coisa à tona, Pri. Assim, de passar dias sem falar nada, sem poder celular, falar, nada. Pri, mas vem tanta coisa à tona. Você começa a ficar puto, você começa a sentir raiva, você quer matar as pessoas, você quer, enfim. E aí você percebe que o que está acontecendo? Você está tirando um monte de coisa que estava debaixo do tapete, querido. Então, só para entender que esse mindfulness, ele é absolutamente necessário. Porque é ele também que esconde. A gente às vezes acha que a nossa mente ela é inteligente, mas a maioria das vezes, é lógico que ela é muito inteligente, mas a maioria das vezes a gente está usando ela para disfarçar um monte de coisa nossa. Para fingir ser uma pessoa que eu não sou, para fingir que eu tenho um sentimento que eu não tenho, para fingir que eu amo uma pessoa e na hora que ela faz alguma coisa eu sinto raiva, eu não quero falar, acabei de esconder uma emoção. Então, é muito importante a gente aprender a silenciar a mente. E eu super recomendo retiros de silêncio, apesar que eu já vou avisando. Dependendo de onde você fizer, é um trabalho bem power de se fazer. É hard, né? Mas é uma experiência que tem que viver, né, Pê? A gente tem que viver isso, assim, e se entender. É um puta de um exercício de autoconhecimento, né? É um. Eu Tem que fazer trabalho esse para tipo. isso, Pri. Eu trabalho para isso. Aliás, hoje em dia, além dos meus trabalhos pessoais, que são escritas, arte, relacionado a isso, são as coisas que eu mais gosto de fazer, são as vivências, que agora, inclusive, estamos fazendo online, para esse tipo de trabalho. Para Que esse tipo de legal. trabalho onde eu estou olhando para esses sistemas. Então, eu estou olhando para a mente, vendo como é que ela está funcionando. Estou olhando para o coração, vendo como é que está funcionando. Acho que tem uma coisa importante para falar aqui do ponto de vista de conceito também. O coração também pode ser um mega órgão distorcido para disfarçar as emoções verdadeiras, tá? Então, você pode conhecer, por exemplo, pessoas muito emotivas, que sentem demais, que exageram demais, se conectam com todos, que às vezes pode até cair para um lado de carência muito forte. Isso é também um coração distorcido. Porque no fundo, não quer. Eu vou usar um exemplo bem simples aqui, até como meio imaginário mesmo, mas bem comum também ao mesmo tempo. A própria carência, Pri, é uma emoção disfarçada
de um sentimento de desvalorização gigante. Então percebe como não existe uma emoção que está bloqueando um coração verdadeiro, um coração que não se sente amado, um coração que não sente o próprio valor. E aí eu coloco uma emoção chamada carência em cima, posso colocar raiva, uma coisa, estou sentindo ódio, quero matar a pessoa, posso colocar medo, posso colocar diversas coisas, diversos sentimentos para disfarçar essas emoções que eu chamo de as feridas principais nossas. E são essas feridas principais nossas, não essas mais superficiais, que nos bloqueiam de sentir isso que a gente chama de amor, né? Então não é só a mente também. Tem algumas pessoas... A mente eu acho que está em todos os nós, um pouco distorcida, porque, de novo, a gente é muito recente para nós o contato com ela. Agora o coração, porque tem gente que não sente nada mesmo, mas isso acontece, porque realmente bloqueia esse mecanismo. Mas tem pessoas que usam também isso aqui para disfarçar as próprias feridas do coração, né? Então, para você ver assim, por isso que eu gosto muito desse tema, porque, primeiro, ele é fundamental, eu diria que não há outro, inclusive, para a mudança do mundo. Não acredito de verdade, Pri. Você sabe disso, eu não acredito numa política que não parta dessa premissa, eu não acredito numa economia que não parta dessa premissa, eu não acredito Educação, né? numa educação, enfim, no sistema judiciário, não acredito que não parta dessa premissa, porque ela é uma premissa muito grande, inicial para a nossa existência. Mas por trás disso tem muito trabalho importante a ser feito para que a gente possa enxergar, se conectar e viver em nome disso. Não é só falar, entendeu? Eu sempre brinco isso porque tem pessoas falando, mas fica uma coisa de uma ideia não vivida. E qual é o problema da ideia não vivida, né, Pri? Se eu estiver falando demais, você me corta, tá, Pri? Imagina! Delícia! Qual que é o problema da ideia não vivida ou não sentida? Uma coisa é entender o outro. Então vamos pensar um pouco numa coisa que está muito pessoal para mim agora, que é a natureza, a Mãe Terra. Uma coisa é entender que a Mãe Terra está pedindo ajuda. Entender, eu sei que eu preciso usar menos plástico, porque já me avisaram. E aí, só que a partir do momento que eu entendo, você entende que é uma energia mais fria, porque ela é mais sutil também, porque ela está muito no racional. Na hora que eu sinto, Pri, dói em mim. E hoje eu posso dizer que esse é um tema que dói em mim. A hora que eu sinto o mal que eu estou fazendo, aí já não é mais do outro. Já não é mais externo a mim mesmo. Por isso que eu não acredito muito nessa mudança que eu entendo o outro. Lógico que dá para fazer coisas ali. Dá para fazer coisas muito legais, inclusive. Mas a partir do momento que eu me conecto com essa dor da mãe natureza, ou me conecto com a dor do outro, ou me conecto com a dor daquele que está fazendo mal, na minha opinião, no que quer que seja esse mal, a hora que eu me conecto, isso dói em mim. E a hora que dói em mim, aí eu mexo minha bunda, porque tá doendo em mim. Eu gosto de brincar uma coisa, por exemplo, saudade. Saudade eu acho que é um jeito de demonstrar um amor romântico muito genuíno. Porque a saudade não dói no outro. Saudade dói em mim. Não é muito louco isso? E aí eu tô sentindo essa saudade. E aí eu preciso me movimentar para curar isso. Né? Óbvio que aqui saudade tem diversas formas, e pode, inclusive, às vezes não tem como muito curar, mas tem como sentir. Por isso que ela é muito nobre, por isso que a partir do momento que eu sinto o outro, que eu me conecto com o outro, com o coração, aí eu ajo. Não dá para fazer, senão fica muito fria a relação, entende? Você sentir a dor do outro, dá uma vontade de ajudar. Quando você vê pensa qual foi a última vez, por exemplo, que você teve um coração conectado com paixão com alguém. Provavelmente esse alguém que estava na sua frente estava passando por alguma coisa que você sentiu em você. E aí a compaixão foi possível. E aí acho que eu vou abrir um tópico novo aqui, porque eu acho super importante, que é o da vulnerabilidade. Porque a gente aprendeu também na nossa humanidade a ser forte o tempo todo. Isso dentro de organização bicho, é tiro e queda. Porque parece que eu odeio uma coisa que eu brigo contra uma frase que as pessoas falam: separem a vida pessoal da vida profissional. Nossa, isso para mim é a morte. Né? Porque para mim é isso. Como? Eu sou esquizofrênico, eu tenho uma dupla personalidade. Aí a pessoa, ela terminou um relacionamento de 10 anos de existência, chega na empresa e não, agora eu estou... Bem. Não existe isso.
Por quê? O que tem por trás disso? Uma crença de que a gente precisa ser forte e no seu trabalho é local de ser forte, concretizar, ter sucesso. Um monte de crença aqui para meu, que drogas de crença. E aí eu escondo esse monte de coisa, mascaro para não sentir porque eu preciso ser forte. Cara, trabalhos que a gente faz de vulnerabilidade dentro de uma organização, Pri, é um choque. É um choque energético. Porque a hora que eu começo, tem um trabalho prático para isso, um trabalho de abrir o campo de vulnerabilidade, cai todo mundo. Por que cai todo mundo, Pri? Porque Porque todos todos nós somos. somos. É lógico. Todos nós, em algum momento da vida, somos fracos, nos sentimos fracos, temos as nossas fraquezas, porque isso nos torna humano. E que bom, né? Pô, lógico, que bom, porque a partir. Que bom que isso é permitido. Olha isso, Pri, a gente esconde isso. Olha, assim, olha para uma pessoa e vê a fraqueza dela, você vai ver como não bate no seu coração uma conexão humana com ela. Total. E a gente está deixando isso para trás, Pri, porque a gente acredita que a gente precisa ser forte, a gente não pode chorar, então homem não chora. Não, que crime é esse, gente? Todos nós choramos, todos nós temos nossas fraquezas. É um mega trabalho de cura, você fazer trabalho de vulnerabilidade. De falar, cara, hoje eu não estou bem, hoje eu me senti fraco, hoje eu fiz isso, isso, isso. E às vezes cara, eu me sinto inútil, eu estou nessa quarentena, por exemplo, achando que eu preciso ter conhecimento pra caramba, e eu me sinto um perdedor quando eu não estou estudando e aproveitando meu. Tudo isso é. Todos nós estamos sentindo isso, cara. Sinta-se abraçado, porque eu sinto a sua dor também. Então, o campo de vulnerabilidade começa a me permitir abrir uma conexão humana. De falar, cara, tamo junto, eu tô aqui por você. Nos iguala, né, Pê? Nos iguala de uma forma linda. E assim, você uma vez falou para mim, a gente estava tomando um café, acho que estava eu, você e o Fê, e aí eu falei, gente, eu não estou muito bem, então, mas eu estava chateada de eu não estar bem. Porque eu sempre estou bem, é feliz, é aquela coisa, Priscila não tem problema, graças a Deus não tenho mesmo, assim, puxa vida. Eu não considero que são, né? Eu falo, guarda a tua energia para problema de verdade. Probleminha, cara, para, né? Porque nós vamos ter aqueles problemas que não vai ter jeito, né, P? Perdas, doença, enfim, essa coisa da humanidade que a gente sofre e tal. Então, probleminha, cheguei atrás, hoje tomei uma bronquinha, cara, desculpa, com esses eu não gasto minha energia. Então, aquele dia, não sei porquê, eu tava meio chateada, a gente foi tomar um café, você e o Fê, aí eu falei, não estou muito bem, não sei se era por causa do curso, não, sei, não lembro. Aí eu falei, gente, mas não, eu vou ficar bem, eu vou ficar. Aí vocês falaram, Pri, fica mal também, tá tudo bem. Cara, eu nunca mais esqueci daquilo. Eu falei, porra, meu, eu posso ficar mal, eu não tenho que ficar bem, 100% das vezes. Daí aquilo me deu, sabe, um conforto. Assim, eu falei, meus amigos falaram que eu posso ficar mal e tá tudo bem. Ai, que bênção. A partir daquele dia eu comecei a pensar sobre isso, P. E assim, pô, tem dia que eu não tô. Não é se vitimizar, mimimi, que nem eu tô falando, né? Quando a Iane era bem pequenininha, quando ela nasceu e começou assim, né, a compreender as coisas, então às vezes ela fazia, sabe a criancinha assim, 4, 5 anos, que não tem nem lágrima e chora tal, e fica. Aí eu falava para ela assim, Iane, economiza essa lágrima, porque você vai precisar dela. Então, filha, não gasta com bobagem. Você tá chorando porque essa, né? Economiza. E eu penso muito assim, porque a gente tem coisas que sofrimentos inevitáveis virão. Então, o que você pode poupar com bobagem, com coisa que, né? Porque às vezes tem coisa que a gente, ai meu Deus, vamos sofrer porque realmente é motivo. Mas se você não tá bem, aceitar, né? Eu vi uma foto de um gatinho preto assim que desce e fala, aceita as suas vulnerabilidades, as coisas que não são tão bacanas e acolhe, que a gente estudou É, muito isso com vocês. e Né? é super importante, Pri, acolher. Primeiro ponto, né? Esse, acolher a si mesmo, acolher as próprias dores, já aceitar que tá triste, aceitar que não é aceito, aceitar. É importante, porque se você não fizer para você, querido, é difícil que outra pessoa faça. Então começa com você, tá? Porque você vai estar com você toda hora, toda a sua vida inteira. Então é importante que você seja a primeira pessoa a se aceitar. Uhum. A segunda coisa é aceitar o do outro também. De novo, você precisa aceitar o seu primeiro. O famoso coloca a máscara de oxigênio em você para poder colocar do outro quando o avião está caindo.
Mas Exato. aceitar o do outro também, aceitar que o outro às vezes, porque senão, até em trabalho de desenvolvimento humano, eu faço um trabalho junto à escola que eu trabalho de treinar desenvolvedores humanos. Como é que a Ah, que gente legal. treina desenvolvedores humanos? E uma das coisas tem a ver com, se você como desenvolvedor humano entrar numa jornada para ajudar uma pessoa, achando que você vai curar ela, começou totalmente errado. Porque a primeira coisa que você precisa fazer é estar ali por ele. Essa é a primeira coisa que um desenvolvedor humano, e todos nós somos desenvolvedores humanos de uma certa forma, é estar ali pelo outro. Por exemplo, eu tenho diversas ferramentas para ansiedade, estresse, só que não é o uso dessas ferramentas a qualquer custo. Porque senão, se eu não aceitar a ansiedade do outro, eu não consigo mudar. Então eu primeiro preciso ter compaixão, aceitar que o outro é ansioso e olhar para ele e falar, cara, primeiro, tá tudo bem se ser ansioso, tá? Muita gente é. Não se sacrifique, porque senão você comete um segundo crime que começa a se culpar, nossa, como eu estou ansioso. Aí você tem dois problemas, não tem mais um. Então a primeira coisa é aceitar, olhar, e nós como desenvolvedores humanos, acho que todos nós somos, né, principalmente educadores, a primeira coisa é aceitar o outro. Falar, cara, tudo bem a sua dor, tá? Você é bem-vindo aqui, assim. E se você, a partir dessa aceitação, escolher e seguir um outro caminho, eu posso te ajudar. E aí você faz o trabalho e usa a ferramenta que tiver à sua disposição, que é, no caso, o meu trabalho. Se não, Pri, eu começo a usar as ferramentas para chicotear o outro. Não seja ansioso, não sinta culpa, não faça isso, não seja uma pessoa triste. Meu, que tipo de conexão que você está tendo, entendeu? Você não está ajudando, a pessoa está se sentindo mal. Você vai lá e faz ela se sentir pior ainda. Não, gente. Então, por isso que esse amor, que tem muito a ver com essa conexão e essa aceitação do outro, é o primeiro passo. De novo, eu vou insistir numa coisa que, para mim, aí é meu, tá, gente? Não tem outro passo. Não existe uma empresa que não se conecte com isso, que possa se transformar. Não existe uma política que possa transformar que não se conecte a partir dessa ideia, desse negócio tão lindo, desse ar chamado amor. Não existe, é lógico, isso são minhas crenças. Mas se não, gente, nós vamos ser pessoas que vão chicotear o resto dos outros, vão chicotear os inimigos, vão chicotear o outro lado. Então, se eu sou de direita, eu chicoteio um, se eu sou de esquerda, eu chicoteio o outro. E aí uma pergunta bem séria para o nosso coração, assim. É essa a humanidade que a gente quer viver de verdade? Onde eu chicoteio o outro, outro chicoteia eu, a gente vai ficar fazendo. Jura? É a partir desse momento que a gente. Eu não quero viver nesse lugar, Pri. Não quero mesmo. E aí eu escolho falar, cara, por mais difícil que seja, eu estou falando aqui, é difícil. Viver Sim. e agir em nome do amor é difícil. Mas eu escolho fazer o esforço que for necessário dentro de mim para que eu possa agir em nome disso. Entende? Porque não vale a pena, Pri. Para mim, de verdade, a minha vida não vale a pena se não for para viver num mundo onde um respeita o outro. Eu não quero viver num mundo onde um lado de lá chicoteio de cá e o de cá chicoteio de lá. Não, não quero, Pri. Simplesmente é isso. Por isso Sim. que você sabe, por isso que você sabe que o trabalho que eu faço, e primeiro é um trabalho interno, porque de novo é difícil, segundo é um trabalho para que a gente possa aprender, viver, se conectar, agir, mais em nome disso que eu acredito, tá? E aí quem acreditar e quiser vir comigo, venha, senão tá tudo bem também, tá? Não Tudo preciso, jóia. não Apesar preciso. de Apesar de ser uma aventura tão tentadora, que é experimentar tudo isso, né, Pê? Porque lembra que a gente sempre falou, uma vez também a gente nessas conversas, Pri, o, sei lá, vamos falar o mal, tá? Mas assim, o outro lado aí tá organizado. Agora a gente precisa organizar o lado do bem. O bem precisa se articular, o bem precisa estar junto. Por quê? Primeiro, porque quando a gente. Não é o bem, ai, nós somos do bem, o outro é do mal. Não é isso, Isso, super né? Não é importante. é que assim, quando a gente tenta ter essa consciência, tenta fazer esse esforço de se conectar ao outro que eu digo, ao outro ser, à natureza, aos animais, à situação, enfim, a tudo, né, que a gente está falando aqui, a gente está tentando isso. E é o que você falou, se não for nessa jornada, se for para chicotear, para criticar, não vale a pena. Então, assim, quem está pensando mais ou menos assim, vamos juntos, porque a gente se contagia
energia, né, P? E a gente tem a certeza de que é isso, né? Tem um monte de fala aqui, são milhares de gente muito fofa, amada, falando várias coisas legais aqui, eu acho que você tá vendo aí, né? Depois a gente até faz uma puxada final, tem algumas perguntas também, mas assim, é de gente que está se identificando e que está assim, puxa, isso faz bem para o nosso ego. Então, assim, essa troca, né? Esse sentir, esse se doer pelo outro, sim, porque às vezes a gente nem tem uma situação parecida em qualquer sentido, mas você tem essa conexão humana, você fala, puxa, não importa, eu não quero que ele sofra, eu não quero que ele sinta essa dor, isso dói em mim, ver o outro sentindo dor dói em mim, né? E a gente ter isso sempre assim, prestando atenção, é isso que vai mudar as coisas, é isso que vai mudar as relações, as causas, né? Então, assim, eu acho que essa força, eu não tenho dúvida de que seja isso, assim, pode até não ser desse jeito, pode até não ser por esse modus operandi ou essa metodologia, mas é essa essência. Então, assim, eu não tenho dúvida que é também. E às vezes, quando a vida te põe à prova, né, a gente se conecta, então, com quem está nessa Uhum. vibe. Né, e aí a coisa ela flui, né? Hoje eu estava ouvindo uma meditação lá do Deepak Chopra, né? E ele estava falando muito assim da abundância, de tudo que você mentaliza e que você consegue. Cara, e assim, um dia eu vou fazer uma para contar tudo que eu mentalizei na minha vida e aconteceu. Parece uma coisa assim, às vezes para os alunos eu faço um off, eu conto, mas parece um pouco sobrenatural, né? É meio porque tudo que eu mentalizei, pedi e energizei, cara, eu consegui, assim. Então é uma força que a gente tem aqui absurda, que nem você está falando, a gente tem até medo de como ela é poderosa. E juntou com isso aqui, então, cabeça e coração, meu Jesus, a gente muda esse mundo Muda, com convicção, não é? muda. Existem hoje, Pri, alguns estudos comprovando, tá? E aí eu vou trazer cientificamente, porque muita gente precisa dessa, eu não sou uma dessas pessoas, mas tem muita gente que precisa da comprovação científica para dar validade para as coisas do coração de novo, né? A mente quer controlar, inclusive, o coração. E hoje a gente tem estudos práticos sobre como o que eu estou vibrando, chama coerência do coração isso, né? O que eu estou vibrando nesse centro cardíaco, e aí tem alguns jeitos de medir essa energia que emana daqui, como isso afeta positivamente o campo à minha volta. O que isso significa? Que para mudar, e como eu vibrando isso à minha volta, isso afeta quem está do lado, sem eu falar nada, fazer nada. Só pelo estado interno de amoroso, que é um dos estados de coerência do coração, como isso se expande e transforma esse campo energético que é o coração do outro. Ou seja, no final das contas, o que prova? O mundo muda a partir da hora que eu mudo a mim mesmo, que eu mudo essa minha vibração interna. E hoje a gente tem alguns estudos mostrando o que é possível fazer no campo do outro e como é que muda frente ao outro quando eu mudo a mim mesmo. Uma das coisas que é estudada frente a isso quando a gente ama, se sente conectado com alguém de forma muito profunda, a gente gera dentro da gente um hormônio chamado ocitocina. Não sei se você já ouviu falar, que é um super Já conhecido. senti muito, amamentei, Isso, é o hormônio da amamentação, do parto. da É, é, conexão, o, né? é o hormônio que gera dentro da gente quando a gente fica abraçado, geralmente por mais de 20 segundos, que é um hormônio de uma sensação de um estado de paz. E foi provado que quando a gente está imbuído em ocitocina dentro da gente, o cara que está do lado, ele começa a produzir ocitocina dentro da gente sem me conhecer. Se eu faço uma ação de bondade a alguém e alguém está longe, vê essa ação, dentro do corpo daquela pessoa começa a girar ocitocina. Olha que maluco isso, assim, a distância, uma pessoa só de ver um ato de bondade transforma dentro dela uma coisa, isso. E a gente tem hoje provas disso, que isso acontece. Estudo mostrando. Olha, Pri, olha a potência que isso tem, entendeu? Olha a potência que tem quando a gente vibra em nome disso chamado amor, o que a gente pode fazer pelo mundo, né?
Cara, é lindo, a gente não se ligou, né, desse poder do bem, assim, do amor, né, e era isso justamente que eu queria trazer aqui com você, eu sabia que a gente ia chegar nesse ápice, né, porque comecinho da semana eu tive com várias pessoas, né, assim, online mesmo, mas com duas pessoas que são muito amor, assim, elas transbordam amor e elas sempre estão naquela vibe legal, bem naquela fala que a gente fez agora. E nesse dia elas não estavam assim tão nessa vibe, né? As duas eu comentei com as duas, eu falei, ó, eu vou fazer a próxima live para vocês, Ah, para a gente, você tem vou trazer uma convidado especial, é isso? especial, vocês vão entender que a gente está juntos, que a gente está nessa pegada, né? E uma delas estava até bem chateada por conta da situação, enfim, do país, né? E a outra também, mas principalmente porque saiu na rua e viu muita gente, tipo, vida normal, sem máscara, né, assim, não só preocupada com a própria saúde, mas principalmente porque não estava nem aí para o outro, que é o que a gente está falando, né? A gente está com medo, não é, eu não vou pegar, minha família não vai pegar, meu, você não quer transmitir para o outro, você não quer que mais gente apareça lá naquele quadro do Fantástico, lá, quantas vidas, e meu Jesus amado, né? É claro que tudo, sei lá, tem uma razão, mas assim, a gente não quer isso, porque a gente não quer para nós, não quer para o outro, não quer para ninguém. Então, foi uma coisa assim muito legal. Eu falei, não, meu, a gente precisa, e uma intuição, né? Você fala, eu estou intuindo que a gente precisa falar disso para fazer essa energia virar, né? Em cima disso que você está falando, cientificamente comprovado, a Marina Campos fala muito, né, sobre tudo isso. É, é possível você muda o astral do outro, você muda a vibração do outro, você muda a atitude do outro com a sua. Então É. eu pensei, sabe, Pê, na prática, nesse semestre muito atípico, muito louco, a única coisa que eu quero levar para os alunos, e aí, né, dentro de tudo que é plano de aula, presta atenção no que você está fazendo, presta atenção e perceba essa energia, essa vibração do amor, né? Cara, se ficar uma linha disso, Já tá eu já ótimo. entreguei o meu conteúdo do semestre, cara, percebe? Porque eu falei, vamos nessa vibe. E essa pandemia, para mim, me traz essa lição, né? Muitos estão perguntando aqui, pô, qual a lição que fica na pandemia? Como que vocês veem isso? Pô, é uma introspecção total, né, Pê? Na casa interna, não é isso? Aproveitar esse momento. Eu, assim, tentando responder essa pergunta, eu acho que não tem uma lição, uma reflexão só. Acho que essa pandemia trouxe pra gente mas tantas reflexões, que se estiver atento, você consegue mudar sua vida inteira, inclusive o mundo. Uma delas, que para mim é muito forte, é fique sozinho. Não no sozinho de sem ninguém por perto, mas vai para sua casa, que eu acho isso muito metafórico, sabe? Do tipo, vá para dentro de você. Vai lidar com as suas aflições, porque todo mundo está lidando com as aflições que precisa dar. O que tem o filho em casa, o que tem a esposa em casa, o que está sozinho em casa, todos nós estamos sendo convidados a curar isso. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é muito grandiosa, né? Querido, você nunca esteve sozinho. A coisa mais invisível e minúscula do mundo pode mudar a sua vida inteira. Um cara na China pode mudar um mundo inteiro de uma hora para outra. Você nunca. Que é uma lição sobre o amor. Então, assim, para mim, chega a ser óbvio. E aí, para mim, uma coisa muito, muito óbvia, né? Assim, a questão da natureza, para mim, é muito forte, né, Pri? A gente maltratou muito tempo ela estava precisando de descanso e falou, querido, dá para você ficar de castigo um pouquinho, vai para sua casa e deixa eu em paz. E E aí olha a como gente está ela vendo foi que boazinha, né? Assim, é, fora, claro, o impacto do vírus, né? Que é terrível, mas assim, fica lá guardadinho, me e como ela deixa se respirar. regenerou, né? Como ela se regenerou em tantos lugares, Sim. né? Porque estava contando para alguns amigos meus hoje que aqui em casa, o que aumentou o número de pássaro foi absurdo, assim, de aparecer águia, beija-flor entrando na minha casa todo dia. Então, assim, uma coisa. E eu moro no meio da cidade. Então, olha como é isso, né? Então, tem essa. Eu acho que são convites, são reflexões para a gente fazer para a gente mesmo, reflexões sobre o nosso trabalho, aí especificamente sobre muito do meu ganha-pão, né? Cara, é um convite para as organizações pensar diferentes, ponto. Cara, acabou. Se você de alguma forma alimenta um sistema econômico que está fazendo o mínimo que seja de mal,
ou não está impactando positivamente, porque não adianta só também não fazer o mal, é importante que a gente faça impactos positivos, porque a gente está atrasado na recuperação do planeta Terra. Então não adianta só ficar parado, agora é meio assim, não adianta se não ajudar não atrapalha, não, tem que ajudar. Sim, todos, né? Uma força-tarefa. Porque a gente está um pouco atrasado, a gente passou um pouco do ponto, também tem estudos sobre isso, a gente passou um pouco do ponto onde se a gente parasse dava certo, a gente precisa recuperar mesmo, regenerar, né? Não adianta mais só ficar para agora, é regenerar a Terra. E, então, sim, outra reflexão, você como organização, você precisa, é um chamado coletivo, um chamado humanitário, para que a gente veja como a gente está impactando o mundo, para que a gente veja como a gente está impactando o outro, para que a gente veja se a gente se conhece. Por isso que eu acho que sempre a primeira grande reflexão, o primeiro grande chamado é vá para a sua casa. Tem um provérbio chinês, né? Antes de querer mudar o mundo, dê 3 voltas dentro da própria casa. Esse é um provérbio chinês que eu adoro. Que é isso? Se não for autoconhecimento, então é isso. Eu estou prestando atenção, né, Pri? Olha que muito louco, né? O quadro aqui, eu tenho um quadro, que esse quadro aqui é um quadro que faz 5 anos que está em casa, que é um quadro que é muito significativo para mim. Ah lá, olha Muito só. bom, né? Tá aqui comigo porque eu estava justamente falando, precisamos. é, Cara, é isso, né? Não tem outra alternativa, né, P? Ó, eu só vou falar pro pessoal do Instagram que a gente dá um break, que vai dar 1 hora e ele retoma lá, né? O Pipa nos ajudando aqui a fazer essa coisa que os neurônios não compreendem, então ele ajuda nós muito. E a gente vai estar indo aí para uns 10 minutos finais para a gente responder algumas coisinhas aqui, mandar beijo para a galera. P, é papo para. Cara, não é uma live, né? É uma. Como que é aquela festa que rola a noite adentro, que é até é Rave. uma rave, né? É uma rave. Daria para a gente assim fazer muito e muita conversa, mas assim, foi tão legal. Você vai ver depois você também fala dá um oizinho para a galera aqui. Ó, Instagram parando, né? Visando pipa. E Tá. aí, Eu não consigo ver, tá, Pri? Então eu não tô vendo. Eu tá, só vejo as perguntas que soltam aqui na tela, senão eu não vejo, não. essas da tarjinha, tá? É o É. GC, né? Tá, então a gente para aqui na live, ok, pipa? E a gente parando aqui. E aí a gente continua no Face e ele volta. Pode ir, legal, tá dando ok. Então, assim, ó, só para você ver a galera que tá aqui, né? Vou só falar um oi também. Beijos mil para todos. Elieusa, o Jonathan, a Renata, querida, Maria Tereza, a Pri, a Vera, ó, Maria Tereza, Pedro, vim ouvir você. A Ai, Tereza é uma querida, querida. A Tereza é é uma mega profissional da nossa área também, Pri, de comunicação. fofa, é Um beijo, a Tereza. Rose, a Nath falando que ama nós dois, Natália Argentino, a Ju, a Bel, o Caio mandando um beijo, 2 feras, terceiro fera, Obrigado, amigo. legal, a Wagner, né? Quer ver? Tem perguntinha aqui. O Arthur, eu amo vocês, que bonitinho. O Lu, que fofo, a Renata, que o amor está no ar, né? Você falou, tá aí. Usufrua disso, meu Deus, né? O Celhão, querido, quer ver? Tem perguntinha aqui, vamos ver. Ah, sobre as reflexões na pandemia, show de bola. Né? A Carla, querida, falando também da gente reviver um dos maiores mandamentos que Deus nos deixou, né? Mas reviver, né, efetivamente, né, Pedro, que nem você falou, a gente está falando muito e está praticando pouco, né? E sentindo pouco também. Sentindo pouco. Acho que a Ai, que gente. legal. Que legal que apareceu na tela aí do Célio. Não é live, é love. The Life, I love, que querida. O Célio foi meu aluno na Uninove, cara, assim, e a gente tem uma conexão, cara, acho que de outras vidas, não é possível. A gente tá sempre junto e nem lembro, acho que foi 2004, sabe? Isso é bom demais, né? A Indaiá, a Chau e a Ana Grazi Meu também. A chau, e aí? A Chau, Malu passou por aí. A Malu é uma querida, hein? Essa menina vai ser gigante, hein, Pri? maravilhosa, Malu é maravilhosa. maravilhosa. Wagner também, querido Edith Gisele, que o Brunão da Fatec, é o nosso querido Ah, o diretor que apoia, Brunão. O Brunão apoia teve todas no as Despertar do nossas. Coração com a gente. Exatamente. Esse já abriu o coração com você.
Quem mais está aqui? A Cíntia, a Mabel, querida, a Malu está aqui, o Gutão, Lu, a Grazi também impacta aí, puta, tanta gente, Pedro, a Grazi Silva faz um trabalho de empreendedorismo social, é uma impactadora de vidas top 10, Que maravilhosa, legal, que legal. tem muita gente bacana aqui, o Rodrigão Bistric, a Ana perguntando aqui, ó, deixa eu ver, a Grazi até chorou aqui, tá? Que fofa. É isso aí, deixa o coração falar, né, Pedro? Como você fala lá, deixa o coração te levar, né? É bom demais, a Marcinha, a Arilda. Nossa, tanta gente legal aqui, meu, que tá muito show. Mas Bacana. o Arthur perguntou sobre será que a gente não faz um fake assim, para mostrar quem a gente é, né, para que os outros vejam a gente como a gente gostaria e não realmente a gente sendo o que a gente é. Acho que você falou alguma coisa sobre isso, ele mandou uma pergunta Sim, aqui. sim, A gente eu acho que finge, sim. a gente finge ser quem não é por medo de expor esse lado dark e ser rejeitado. Sim, eu acho que sim. É porque também culturalmente, assim, eu acho que isso é bom, tá? Essa notícia é bom, mas é cool ser bom, entendeu? Graças a Deus, a imagem de ser bom é muito bem vista hoje no mundo. Então as pessoas querem ser bom a qualquer custo e aí criam essa máscara do amor, essa máscara da paixão, mas não é de novo isso, né? Mas é uma ideia. E só ter. É bom que tenha essa ideia, mas ela não pode parar aí. Precisa sentir, porque senão ela chega a ser, às vezes, e isso é bem comum também, chega a ser, inclusive, falso, às vezes. É o famoso assim, eu amo todo mundo até a hora que aperto o meu calo, entendeu? Na hora que precisar bater, eu bato. Então, assim, ama mesmo? Porque é um amor meio esquisito, entendeu? Então eu chego em casa, desconto nos meus filhos, ou desconto no meu marido, ou na minha mulher. Então fica uma coisa meio, não é tão verdadeira assim, porque se fosse verdadeira você conseguiria conversar, seria possível você entender o ponto de vista do outro. E quando eu tô falando tudo isso, Pri, eu sempre gosto de lembrar, não é fácil, porque senão as pessoas vão falando, ah, Pedro, então eu sou, não, isso, É um inclusive, exercício, né, Pedro? isso, eu, inclusive, tenho esse exercício o tempo todo, não é que eu vivo nisso o tempo todo, né? Acho que eu não sou, tô longe de ser uma pessoa iluminada, mas eu escolho fazer a partir desse ponto. E escolher fazer a partir desse ponto é, às vezes, inclusive, ter que ficar um pouco quieto quando eu não sei o que fazer para não errar. Na hora que eu estou sentindo a raiva, por exemplo, eu falar, putz, o que está acontecendo dentro de mim? O que é isso que está querendo vir à tona? Como é que eu consigo agir em nome de alguma coisa que eu acredito sem desvalorizar o outro? Então, assim, é difícil, mas se nós não escolhermos fazer isso dessa forma, vai ser muito difícil a gente fazer alguma coisa realmente que mude o mundo, entendeu? Senão vai ser só uma ideia mesmo. E aí, o que adianta eu ir com um discurso de que é legal chegar em casa e maltratar os outros, ou ir na escola e maltratar os outros, ou acabar com o sonho de alguém, Pri, que eu acho que é uma das coisas que, na educação, por exemplo, isso é muito, infelizmente ainda é muito comum, de, isso aí não vai dar dinheiro, esquece, deixa isso para lá. Não Não, faz isso, não faz isso com o sonho de alguém, entendeu? Não faz isso com um grande artista que pode nascer, que pode mudar a vida de muita gente. Então, então assim, você está agindo realmente em nome de uma consciência mais expandida, em nome de alguma coisa que você acredita que vai fazer bem para o outro, você está agindo naquilo que você acredita e a sua ideia é acima de todos os outros. Então é uma escolha, Pri, sabe? Eu falo uma escolha porque assim, não é você que não é ter amor ou não, é escolher. É escolher respirar isso, escolher viver em nome disso, mas é uma ação também, tá? Prestar atenção, né, Pê? Ai, meu Deus, eu falo tanto disso, aí chego aqui e faço essa judieira com alguém, vai. Pô, é o que você falou, fica quietinho então e vai lá pro quarto, fecha a porta e fala, não, eu não tô bem, eu tô com uma raivinha, deixa eu trabalhar isso, depois eu... Não, mas não faça isso, porque não condiz com essa fala toda aqui nossa, né? Uhum. E quando a gente começa a trazer esse papo e começa a falar sobre isso, eu tava pensando durante essa semana inteira, falei, meu, a gente vai falar de amor. Olha a responsa! Porque assim, não é só fazer uma live, eu não gosto muito disso, eu gosto assim, vamos falar, mas nós estamos praticando, Pedro, quem somos nós para falar disso? Então, assim, é uma responsa, é melhor não falar se você não vai tentar, pelo menos, escolher isso,
Se a Isso. gente não é, então se a gente está despertando isso, se a gente está trazendo isso para a galera, nossa, mas fez aquilo, nossa, mas né? E também não quer dizer que não está praticando, enfim, mas é uma responsa, porque você está trazendo para você olhar aqui para essa tela e ver você e ver João e falar, Priscila, então faça isso, mulher. É. Então faça isso todos E os dias. lembrar, né, Pri, que também começa também num ato de amor próprio, você olhar e falar, puta, esqueci, errei. Fui mal. Mas, puta, olha só. Cara, aconteceu uma coisa muito legal comigo essa semana que eu acho que mostra um pouco esse esforço. Eu estava conversando a respeito de trabalho com uma pessoa e na hora eu discordei muito de uma ideia que veio, assim, porque feriu alguns valores profundos em mim, assim, e eu fiquei com muita raiva, Pri. E a minha vontade na hora foi apontar o dedo. E eu falei, cara, não vou fazer isso. Respirei algumas vezes, respirei algumas vezes. E sabe o que eu resolvi falar? Que foi muito legal. Olha como a vulnerabilidade é interessante. Eu virei pra pessoa e falei assim, cara, e eu tava realmente já em outro estado, né? Eu respirei e falei, eu tô sentindo muita raiva. Só que eu resolvi abrir isso que eu tava sentindo. Só que foi num outro campo, num outro estado que eu tava. E aí eu falei, cara, tô sentindo muita raiva. Porque tá acontecendo dentro de mim. Olha que maluco, eu não resolvi julgar o que ele fez. Eu resolvi falar o que tava acontecendo comigo. Cara, aconteceu isso, eu me senti assim, assim, eu fiquei com vontade de discordar com você, de apontar o dedo. Então eu escolhi não fazer isso. Pri, mudou a conversa. Que delícia! Que Entendi, mudou, porque a outra pessoa começou a falar, cara, putz, é verdade, eu acho que eu peguei pesado, entendo o seu ponto de vista, mas entendo o meu também. Eu falei, cara, agora eu consigo. Olha, Pri, tá vendo? delícia, né? Foi só, ao invés de descontar e agir, porque é de inovação, eu podia escolher usar violência, qualquer coisa. Não, falar, cara, vou abrir meu coração, cara, eu tô sentindo raiva. Olha que, putz, mudou a conversa, Pri, mudou. E muda a Então, é isso. relação, P, e muda tudo, E eu não né? precisei, e penso assim, eu não precisei concordar. E eu, inclusive, não precisei esconder minha raiva. Eu coloquei ela para fora, só que de um outro ponto de vista. E foi muito Aqui. louco. Isso é um mega exercício. Mega exercício. Falei, cara, eu tô sentindo raiva. É muito louco, né? Como é que o cara vai discordar de mim se eu falei assim, eu estou sentindo raiva? Eu falei de mim, não tem, entendeu? É o que eu tô sentindo. Não tem, eu não coloquei nenhum fato, tentei debater, não. Abri meu coração e falei, ó, isso que eu tô sentindo. Puta, cara. Não dá para outra pessoa do outro lado falar assim, você não está sentindo isso. Não dá para a pessoa falar. Ó, e a Lud tá aqui assim, no Instagram. Tem a galera do Instagram também, o Serginho Siqueira, o professor Camurça, Patrícia, uma galera do Instagram. Pri Pedro, tem algum exercício inicial para desligar a mente e acionar mais o coração? Eu ia falar uma coisa, mas acho que o Pedro É a vai falar mesma. muito. Ama! Ama todo mundo! Eu acho que assim, uma coisa importante, né? Porque, de novo, tem umas pessoas que têm esse mecanismo da racionalização acima de qualquer emoção. Eu vou falar, mas vou explicar, porque eu falar pode ser muito pouco. O exercício é meditação. E aí, ou mindfulness, que são todos filhos da mesma escola de aquietar a mente. Só que aí sempre vem uma crença do tipo assim, eu não sei meditar, eu não sei parar de pensar. Eu diria assim, esquece tudo isso que você acha que você sabe sobre você mesmo. Faz um ato, qualquer ato que seja, de tentar. Porque o ato de tentar já muda o estado interno. Outro dia, um amigo meu que já me acompanha, já fez alguns exercícios comigo faz tempo, falou, Pedro, eu tenho muita dificuldade de meditar. E olha, eu lembrei, na verdade, 2 vezes com essa mesma pessoa. Uma vez foi lá no Despertar do Coração. E a gente estava lá fora no terraço, ele estava fumando cigarro e falou, cara, tem muita dificuldade de desligar a cabeça. Aí eu só falei para ele assim, fecha os olhos e sente entre os seus dedos agora o cigarro que você está segurando. E aí ele fechou os olhos, sentiu e aí eu falei, pode abrir os olhos. Eu falei, como é que você está se sentindo agora? Ele falou, tô mais calmo. Cara, foram 30 segundos, Pri. Foram 20 segundos. Porque não é que todo mundo sabe. Só que a gente fica nessa ideia de não parar de pensar. A gente começa a criar um monte de ideias sobre meditação que impede a gente de meditar. Cara, Sim. e esse mesmo amigo agora, isso foi 3 semanas atrás, também falou, cara, ainda tô com um pouco de dificuldade. Ele falou assim, eu tô tentando fazer 10 minutos por dia e tá sendo muito difícil. Eu falei, faz 1 minuto. Coloca o seu despertador algumas vezes durante o dia e faz 1 minuto.
O Prembaba tem uma campanha que chama Apenas um Minuto, né? Um minuto é o seguinte, deixa eu parar. Né? Então, para nesse exato momento e só fecha os olhos e percebe algumas coisas, do tipo assim, percebe meu pé, deixa eu perceber, meu irmão tá suando, minha cadeira, minha roupa tá confortável. Cara, faz isso durante 30 segundos. E vê, depois que você abre o olho, como é que você tá. E faça algumas vezes isso, porque o que vai acontecer é que você vai ganhando, e tudo bem não saber no começo, tá? Mas a gente vai aprendendo, é uma musculatura que vai se desenvolvendo. Então não fica encanado de não sei, não sei. E Faz isso por alguma vez. né? Meta, Não. tempo, não. Faz Faz o 10 segundos. possível, né? O que vai Ó, acontecer? a Lud está falando aqui, mas ela faz respiração na entrada da nossa aula online, ela faz respiração guiada. Eu vou falando para eles, fecha o olhinho, presta atenção na perninha, no pé, no braço, no ombro, perceba aí o ambiente. A gente faz de 3 minutos, assim, eu falo, faz pouquinho todo dia, só para você prestar atenção naquilo, né, Pedro? Eu estava Rapidamente. uma entrevista do professor Hermógenes, né? E ele estava falando sobre aquele documentário dele. Aí o repórter falou para ele, né? O entrevistador falou: professor Hermógenes, o que é yoga? O que é meditação, né? Eles estavam conversando há um tempo já na entrevista. Ele falou assim: isso que a gente está fazendo aqui é yoga. Essa conversa, a nossa atenção plena aqui, nosso papo de corpo e de alma é yoga. Então é isso, não é ficar fazendo, plantando bananeira, as pessoas estão achando, mas se fez uma imagem disso, né, Pedro? Por isso que a pessoa fala, não posso pensar em nada. Não, você vai pensar, só que você deixa ele passar, volta para a Isso. respiração, presta atenção, né? É outra coisa. Então as pessoas acham Existe, que não podem. existe, por exemplo, meditação ativa. Meditação ativa é como é que você faz, por meio do exercício, como é que você fica num estado de atenção plena, num estado de atenção no exercício. Cara, todo mundo, isso se você explorar, eu sei porque eu já fiz isso muito, todo mundo tem alguma coisa na vida que entra num estado de leveza e a gente chama de flow, né, que é um conceito específico, muito grande. Vou citar um outro exemplo aqui de uma cliente minha, de uma empresa. Ela é dona de uma empresa com um mental bastante acelerado. E eu percebi que sempre quando a gente começava a entrar em questões muito profundas do coração, ela saía da reunião para fumar. E eu falei, eu vou pegar isso como gancho, porque ela falava que ela não conseguia meditar também. Eu falei, por que você fuma? E ela contou, cara, na hora que eu fumo, é o único momento onde eu consigo ficar quieta. Eu falei, isso é meditação. Você consegue meditar, só que você usa o cigarro para isso. Infelizmente, você usa uma coisa. Se você aprender a fazer isso por um outro caminho, talvez o cigarro não seja nem mais necessário. O chocolatinho, Então, por exemplo. o chocolatinho. Então, tem uma hora, eu, por exemplo, atividade física, eu demorei muito para achar uma que me colocasse em atenção plena. Futebol, por exemplo. Sempre amei jogar futebol. Porque o futebol, na hora que eu estou jogando futebol, eu estou jogando futebol. Não estou fazendo mais nada. Ali, Eu não estou né? pensando nos problemas. Eu estou ali, entendeu? Isso é atenção plena. Você acabou. Tá bom E para aí você você? pergunta para mim como é que eu saio do futebol? Meu, eu saio lindamente bem, leve, exatamente a palavra leve. Todo mundo tem geralmente alguma coisa, por mais que esteja sem fazer há muitos anos, ou fazia quando era criança não faz mais, sempre tem alguma coisa que fala, cara, quando eu faço isso, tem gente que cozinha, tem gente que toca violão, tem gente que escreve, tem gente que conversa com outro e entra num Desenha, né? estado, desenha. Dança, Tudo isso é mexe no meditação. cachorro, né? Isso é atenção plena, você está ali no momento presente com aquilo. Com a alma, Então, né? tá aí um Ó, monte de ideias, a gente acabou dando um monte de ideias aí. formas, né? Para a gente fechando, o Arthur falou assim: não dá para a gente ficar aqui até o virar da noite. Eu falei, a agenda dele é muito cheia, viu, Arthur? Hoje dá. Mas, O que mas realmente acontece no cérebro? A Indaiá está perguntando: quando amamos? tá. Putz, tem muito estudo sobre isso também, tá? E aí, talvez a palavra dos estudos não seja tanto amamos, mas quando conectamos com o coração. Como o cérebro, ele é esse órgão que muitas vezes disfarça o coração, por exemplo, ansiedade, que eu acho que é uma das coisas que quando a gente ama, ela diminui. Por quê? Porque a ansiedade, muitas vezes, ela é um disfarce de emoções que estão por trás da ansiedade. Muitas vezes, tá? Porque às vezes não.
mas geralmente começa a perceber o porquê que a ansiedade começa a acontecer. Tem algumas emoções que querem vir à tona e você não deixa. Como é que você não deixa? Acelerando o seu pensamento com medo do futuro, o que vai acontecer, e vai dando, você vai ficando sufocado. Só que esse sufoco, e a gente usa isso inclusive em desenvolvimento humano, ele fecha como se ele fosse uma trava aqui que eu não deixo sentir. Eu não deixo saber o que está acontecendo no meu coração. Então, quando a gente ama, que nada mais é do que colocar o coração em funcionamento, vamos dizer assim, ele começa a pulsar, o cérebro naturalmente vai começar a diminuir a frequência dele. A atividade mental do nosso cérebro começa a diminuir. Então, quando a gente ama, e aí esse hormônio ocitocina, por exemplo, é o hormônio chamado o hormônio do amor, né? Ele é um dos hormônios que diminui o cortisol. E o cortisol é liberado por excesso de medo, que é uma vibração da cabeça. Então eu começo a me projetar para o futuro, vejo o que vai acontecer de ruim, e gera cortisol, porque o cortisol é um hormônio importante, mas ele é um hormônio criado para a gente sobreviver frente à vida. Então quando a gente era primata, a gente viu um leão, apareceu o cortisol, e a gente reagia frente a isso. O problema é que a gente começou a viver numa humanidade onde o medo, a gente criou o medo. A gente não tem um tigre na nossa, a gente não está ameaçado de morte nesse exato momento. E aí a atividade mental começa a criar esse cortisol. Então a ocitocina, que é algo do coração, um hormônio criado a partir desse amor, ele é um dos grandes agentes que combate o cortisol, que combate o medo. Então, cara, assim, se a gente for falar, por exemplo, sistema imunológico, a ocitocina é quem aumenta o seu sistema imunológico e o cortisol ele corta o seu sistema imunológico. E, gente, se a gente for entrar em estudos... Igual, né? Né, a gente são muitos estudos assim, então diminui a atividade cerebral, a gente para de ficar menos ansioso, a gente começa a vibrar em coisas mais positivas, a gente faz o bem ao outro mesmo quando a gente não precisa agir, somente estando presente. É tanta coisa. Legal. E, né, Pê, o que que você escolhe, cortisol ou ocitocina? Eu quero ocitocina, cara, né? Eu quero cortisol quando for preciso, é isso. Só, e Não o olha tempo lá, todo. é isso Não o aí, tempo todo. aí. Olha que legal. Eles estão agradecendo a galera toda, a gente também, a Lia mandando beijo, a Renatinha, putz, um monte de gente bacana, os do Instagram, que eu não consigo ver todos aqui, mas alguns foram colocados. A Arilda falou que ela cozinha, e o Célio falou que quando alguém faz alguma coisa negativa para ele, ele devolve com amor. Ele usa isso. Show, Célio. Depressão, aí o Celso, aqui, depressão, viver no passado, ansiedade, viver no futuro, a corda do meio oriental, viver o presente, né? Legal, é Atenção, bem bacana, né? filosofia oriental, o caminho do medo, o caminho do meio, o caminho do meio. Exatamente, o equilíbrio, né? Acho que essa é a pegada. P, olha só, eu acho que a gente poderia fazer mais 1000 dessas, que ia render muito assunto, ia render muita coisa boa. Cara, assim, obrigada, obrigada, toda a gratidão do mundo por você aceitar, por trazer esse assunto. Eu acho que daqui rende práticas, rende aí outras conversas, até algum plano que a gente pode levar lá para o nosso Avengers, que a gente precisa movimentar o Avengers online, nós temos um Online. de desafios de impacto bacanas na cidade, na vida das pessoas, e a gente precisa trazer ele de volta. Eu acho que é hora, né, da gente mexer nele lá. Só pessoa legal. Cara, faz uma fala aí para essa galera aí que é apaixonante esse menino, né, gente? Não tem como. A gente ama e a gente se fala na próxima, mas dá um tchau para a galera. Eu acho que o jeito mais legal de terminar é talvez passando um pouco, tentando e intencionando passar um pouco esse amor para frente, né? E eu acho que um jeito de fazer isso fica para todo mundo que for assistir, que eu acho que é muito valioso. Tá tudo bem, são momentos difíceis, você não está triste sozinho, os seus emocionais não estão difíceis nesse momento sozinho, eu também estou, estamos todos juntos nessa. Sinta-se abraçado nas suas dificuldades nesse momento, sinta-se abraçado nas suas tristezas nesse momento, porque elas também são minhas, elas são nossas, na verdade. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram, falou, cara, isso é nosso. Então sinta, eu gosto muito da frase, eu estou com você, tá? Sinta que eu estou perto de você, mesmo não te conhecendo, mesmo eu estou com você, porque tudo isso, estamos juntos nessa como humanidade. Este é um jeito de a gente se sentir mais pertencentes, mais amados,
como se um pudesse dar a mão pro outro e falar, vamos juntos. Então, acho que a minha mensagem é: eu estou junto com você, eu vejo você e estou aqui. Ah, lindo, lindo. E traduzindo, né? Amo Amo você, vocês. a gente, É né? isso. Amo essa galera. Agradecer muito, assim, putz, depois você vai lá, manda um beijo pra galera, tá nos comentários que eles vão esperar teu beijo, teu abraço. E agradecer que foram muito carinhosos aqui, todo mundo muito fofo, muito amor envolvido. Agradecer a turma que nos ajudou aqui, toda a galerinha do VOC. Vamos ocupar a cidade. Já estamos ocupando essa cidade com muito amor e vamos cada vez mais, né? Que é isso, é ocupar a cidade com muito amor. Agradecer o Pipa, querido, que está aí, né? Sempre ponta firme, toda a equipe. Caio Cunha, que é nosso queridão, também cheio de amor para dar. E amor para todo quanto é lado, amor saindo aí pelos poros. P, ó, se cuida, fica bem, que você é muito importante para nós, a sua vida é muito importante para nós. A gente ama você, essas ideias, essas coisas boas. E vamos para a próxima aventura. Amo muito você, Pri. Gratidão pela oportunidade Eu aqui, te viu? Um beijo a agradeço. todo mundo. Beijo, beijo nos seus pais, beijo em todo mundo. Gente, e um super beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau.